Fobia social. Você tem medo de ser julgado? Você tem medo de sentir vergonha? Sentir-se ridículo? Ou ter atitudes constrangedoras em público? Você tem uma ansiedade antecipatória? Você tem alterações fisiológicas como tensão muscular, sudorese, rubor facial, dificuldade ao falar, falta de ar, palpitações? Talvez você tenha fobia social, uma doença psicológica que afeta muitas pessoas. A fobia social pode prejudicar a vida de uma pessoa na fase adulta. Se uma criança ou até mesmo um adolescente começa a ter certos sintomas, talvez seja melhor ela procurar um psicólogo, porque a fobia social ela vai atrapalhar a vida inteira, porque é exatamente o medo do social, de se socializar, medo de fazer várias coisas que todo mundo faz no dia a dia. E entre essas coisas, a pessoa que tem essa doença, ela tem dificuldade em fazer amizade, tem medo de falar em público, de ir a uma entrevista, de escrever, dirigir ou praticar esportes, trabalhar enquanto é observado, ser fotografado ou filmado, andar na rua, viajar de ônibus, comer ou beber em lugares públicos, participar de eventos ou festas sociais, iniciar uma conversa, fazer ou receber chamadas telefônicas, ir à casa de amigos. E saiba que também medo de ir ao médico, dentista, cabeleireiro e outros profissionais de necessidade rotineira. As pessoas que têm essa doença, elas sofrem muito, elas se enxergam como inferiores às pessoas, elas têm pensamentos negativos sobre si próprias, elas têm medo, vergonha de falar com uma pessoa, principalmente se for desconhecido. Tem medo de sair na rua sozinho, pois acha que as pessoas que estão nas lojas, na rua, estão a olhar para elas e vão julgar elas. E nisso também entra a ansiedade. Dentro da fobia também tem a ansiedade, onde você fica com medo do que pode acontecer quando você sair, do que pode acontecer. É exatamente a ansiedade que faz com que seus pensamentos de que tudo vai dar errado possam acontecer na sua mente. Você tem medo de que alguma coisa dê errado. Você tem medo do julgamento alheio. Eu sou uma pessoa que tenho fobia social e ainda não terminei de me tratar no psicólogo por falta de oportunidade. E se você se encaixa nesse vídeo, eu proponho que você procure ajuda, porque realmente ajuda mesmo. O psicólogo junto com o psiquiatra ajuda bastante, junto com medicamentos e a terapia, porque realmente você não vai ter vida, você não vai conseguir sair de casa para fazer suas coisas, você não vai conseguir arrumar um emprego, você não vai ter amigos, porque essa é a realidade de um fóbico. Uma dica é você enfrentar os seus medos, mas assim, como é que você vai enfrentar um medo que você tem, um medo tão grande? Então, primeira dica é você começar a enfrentar os medos menores. Por exemplo, você tem medo de dar um bom dia para alguma pessoa na rua. Você vai lá, toma coragem e começa a fazer esse exercício. E daí você vai aumentando, e daí você vai enfrentando os seus medos. E aí, com o tempo, você vai se acostumar. Quanto mais você fizer, mais você vai se acostumar. E aquele medo, ele vai começar a sair de você e vai começar a ser algo natural. O remédio, geralmente, é para tirar a ansiedade e também para tirar a depressão, porque às vezes, a gente fica com aqueles pensamentos muito negativos, pensamentos de morte. Às vezes a ansiedade afeta tanto também o físico, que aí atrapalha bastante também, as palpitações, a sudorese excessiva, quando você vai ter que apresentar um trabalho na frente da sala. E eu digo, se for um medo muito grande, não faça. Não faça, simplesmente não faça. Isso é uma doença e as pessoas elas têm que começar a reconhecer isso. Assim como existe a depressão, o síndrome do pânico, que é parecido, existe também muitas outras. E só quem passa sabe como prejudica bastante. A segunda dica é você pensar nas coisas que estão vindo na sua cabeça. O seu medo, ele é irracional ou racional? Muitas vezes os medos do fóbico são irracionais, Um medo que não existe, um perigo que não existe. Então, você começar a se questionar sobre este medo na sua cabeça. Por que será que isso vai acontecer?
Por que só comigo vai acontecer isso? Você tem que pensar, você tem que discutir com esse pensamento seu negativo. E aí você tem que pensar, está tudo bem e eu vou conseguir. Faz esse teste. Eu conheço muitos casos de pessoas que são isoladas, pessoas que não conseguiram se tratar completamente. E essas pessoas são adultos, pessoas de 40 anos, e que teve essa fobia durante a vida inteira. Sabe, é injusto você viver uma vida assim, é injusto. Eu sei que muitas vezes alguns pais também julgam os seus filhos, falando que isso é frescura, falando um monte de coisas. E isso só piora a situação. Procure fazê-los entender, procure explicar o seu lado, explicar os seus sentimentos. E daí você vai procurar a ajuda necessária. Eu vou dizer que a ajuda psicológica é a melhor ajuda que você pode ter, junto com a ajuda de você próprio, né? Sua vontade de melhorar. Muitas vezes nós nos acostumamos a ficar isolados e não ter amigos. E muitas vezes muito difícil fazer amizade. Mas ataque seu problema do início. Ataque seu problema no menor medo possível. E daí você vai melhorando, exercitando aquilo que você tem medo. E com o tempo você vai começar a enxergar a vida de uma outra forma. Não fique pensando nos seus problemas. Não fique pensando no que pode acontecer. Não fique colocando pensamentos negativos. Procure colocar algo positivo em sua mente, que isso vai te ajudar. Hoje eu não estarei abordando exatamente o meu caso, mas eu só quis falar um pouco sobre essa doença. E talvez eu possa fazer um vídeo falando da minha experiência. Então é isso. Inscreva-se.